E aí, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos continuar falando sobre os tempos e os modos verbais. O que acontece? Já falei para vocês que basicamente é presente, passado e futuro, mas isso pode se esmiuçando, gradativamente de acordo com os tempos e modos verbais, não é isso? Vamos começar a entender? Primeira coisa, antes de qualquer coisa. Lembrem-se que presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, são os 6 tempos verbais do indicativo. Presente, pretérito imperfeito e futuro são os tempos do subjuntivo. E o imperativo, Rian, quais são os tempos do imperativo? Ué, para e pensa comigo. Se eu chego para você e falo assim, ó, sai de sala. Que tempo é esse? Presente? Ué, mas se eu mando você sair de sala, você sequer sai de sala. Como é que pode ter tempo, um verbo, que a gente não tem nem a certeza que vai acontecer? O verbo no imperativo, dá uma olhadinha aqui, ó, aqui, ó. Ele é atemporal. Ele é sim derivado do presente, nós falaremos sobre isso, mas ele não tem tempo. Por isso que imperativo só existe imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Beleza? Então, nesse caso, é importante vocês entenderem que mesmo sendo derivado do presente, os verbos do modo imperativo não têm tempo, eles são atemporais. Por isso só existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Ok? Beleza? Esse é um fato importante. Já que o indicativo determina certeza e o subjuntivo determina uma possibilidade, é importante sempre que a gente contextualize. Se eu falo assim, eu espero que você passe nesse concurso. Passe agora, então nesse caso, veja aqui o verbo passar. Ó, eu espero, presente, eu estou esperando, que você passe. Você vai passar? Pode ser que sim, pode ser que não, é uma possibilidade. Por isso que é presente no subjuntivo. Olha, se eu estudasse para a prova, eu teria passado. Agora, se eu estudasse, você teria estudado? Pode ser que sim, pode ser que não. Olha, quando eu estudar para a prova, com certeza meu desempenho vai melhorar. Quando eu estudar, isso quer dizer que você vai estudar? Pode ser que sim, pode ser que não. Entendeu isso? A questão toda do subjuntivo é a questão da possibilidade. Agora, o indicativo determina a certeza. Só que, quando a gente fala em sentido dos verbos no indicativo, é importante a gente entender corretamente o que quer dizer cada um dos tempos. De cara, eu já pergunto para vocês sobre o presente. Todo mundo, quando ouve falar em presente, pensa no agora, como eu já tinha falado para vocês no bloco anterior. Eu estudo. É fato? É. Estou estudando? Nesse momento até estou. Então vou botar outro exemplo. Eu jogo bola. Estou jogando? Percebeu que não é só o agora? Eu jogo bola, frequentemente. Não jogo toda hora, todo dia. Mas quando eu falo que eu jogo bola, entenda que isso é um hábito. É algo costumeiro. É algo atual que acontece na minha vida. Tanto é que se você quiser dizer que o fato está acontecendo agora, você usa a forma verbal com gerúndio, né? Uma das formas nominais do verbo. Eu estou jogando bola. Percebeu isso? Lembrando que gerúndio é uma das 3 formas nominais do verbo. Infinitivo, que é o verbo na sua forma original. O gerúndio, que é terminado em DO, andando, falando, bebendo. E o particípio, que é terminado em DO, falado, andado, estudado. Também falaremos sobre isso daqui a pouco com mais detalhes. O que eu quero chamar a sua atenção é que, quando a gente fala em presente, ele não se restringe ao agora. Ele é algo habitual, algo costumeiro. Beleza? Pretérito perfeito. Você sabe me dizer qual é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? Tem um terminho aí que faz a diferença, né? O in, prefixo in. A diferença do perfeito para o imperfeito é o in. E esse in indica o quê? Negação. Pretérito imperfeito é aquele que não é perfeito. E o que é o perfeito? É aquele que você pratica a ação do início ao fim de maneira perfeita, completa, concluída. A ação iniciada e concluída. Tanto é que eu uso sempre um exemplo interessante. Eu levei meu irmão ao colégio, eu levava meu irmão ao colégio. Quando eu falo que eu levei, eu pratiquei essa ação do início ao fim, de maneira pontual, no passado. Perfeito. Eu levava meu irmão ao colégio, aí é que vem a questão da necessidade de a gente entender o contexto em que esse verbo vai entrar, em que contexto ele vai entrar. Eu acredito que todo mundo que eu vou falar eu levava meu irmão ao colégio,
imediatamente vem à cabeça o quê? Levava todos os dias até que parei de levar. Concorda comigo? Era algo habitual, contínuo. Só que essa ideia de todo dia, ela é uma das possibilidades. Porque olha só como é importante a gente entender, contextualizar. Imagina, eu chegava para você e falava assim, ó, comprei um carro, estava ansioso para pegar o carro na concessionária. Quando eu peguei, sabe aquela coisa de você querer ir a qualquer lugar e na padaria da esquina de carro, só para você andar com um carro novo? Pois então, naquele dia que eu peguei o carro, eu lembrei que meu irmão, que estuda à noite, não estuda perto de casa, eu falei, opa, é a minha chance, quer que eu te leve para a escola? Ele falou, quero, beleza. Gente, vou te contar, vocês não sabem da maior. Eu levava meu irmão ao colégio quando aconteceu um acidente. Você percebeu que era a primeira vez que eu estava fazendo isso? Só que a coisa estava acontecendo, mas foi interrompida. Esse é o detalhe do imperfeito, é a interrupção. Você percebeu que nos dois casos eu levava meu irmão ao colégio, se fosse uma coisa que acontecia todos os dias, teve um momento que eu parei de levar? A semelhança nessas duas histórias, mesmo sendo algo que aconteceu várias vezes no passado, ou às vezes uma única vez, e estava acontecendo, a semelhança entre essas duas histórias é que ela foi interrompida, a ação foi interrompida. Então por isso que é imperfeito, não é perfeito. Houve uma interrupção no processo. Ficou claro isso? Beleza? Excelente. Outra situação que eu acho que incomoda muita gente, novamente por uma questão de uso, é o tal do pretérito mais que perfeito. Falamos no bloco anterior sobre a questão da terminação do verbo. Eu imagino que assim como eu, que mesmo sendo professor de português, gente, lembra o seguinte, eu falo português dependendo do contexto em que eu me insiro. Usar um verbo no pretérito, mais que perfeito, não é algo habitual da linguagem falada. Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte. Primeira pergunta, a gente utiliza o pretérito mais que perfeito, sim ou não? Direto. Muito. Não da forma como você aprendeu, terminando em irá, eu falar, eu andar, eu beber. Algumas pessoas até podem fazer isso na linguagem falada, acho raro. Já ouvi algumas vezes, mas eram situações bem formais. Só que eu vou mostrar para vocês como nós, no dia a dia, usamos, sim, muito o pretérito mais perfeito. Como é que isso funciona? Imagine eu entrando, e é por isso, você está percebendo toda hora que eu estou contando uma historinha para contextualizar? É importante você entender, até porque na sua prova, o verbo que você vai analisar vai vir dentro de um texto. E você vai analisar todo o contexto para entender qual é o papel do verbo naquele texto, ok? Beleza. Agora acompanha comigo. Eu tenho uma aula marcada para as 9 da manhã e de repente eu chego 10h20. Perdi a hora, peguei trânsito, cheguei praticamente na hora do intervalo. Comecei a aula, dei 20 minutinhos de aula e parei para um café. Sim, cara de pau, né? Chega atrasado, ainda dá uma pausa, um intervalo. Quando eu chego à sala dos professores, o coordenador chega e fala, pô, que atraso foi esse? Falei, pois é, mas o pior você não sabe. Você pode falar o que for, vai ser chato levar uma bronca de você, uma bronca sua. Eu falando pro coordenador. Mas o pior já aconteceu, porque quando eu entrei em sala, toda a turma já tinha chegado e todo mundo me olhou feio. Vamos pro contexto? Quando eu entrei em sala, toda a turma já tinha chegado. Quando eu entrei, pretérito perfeito, a turma já tinha chegado. Perceba que eu tenho dois fatos. Eu entrar em sala e a turma chegar. Qual aconteceu primeiro? Interpreta. Eu entrei ou a turma chegou? A turma chegou primeiro. Quando eu falo que eu entrei, isso é pretérito perfeito. Quando eu falo que a turma já tinha chegado, isso é um pretérito mais antigo que o perfeito. Quando eu entrei, a turma já tinha chegado. Quando eu entrei, a turma já chegara. Nós usamos o pretérito mais perfeito e muito, só que na forma composta. Nós vamos estudar a formação dos tempos compostos. Quando o Rian pediu o exercício no passado, eu já o tinha feito, quer dizer, eu fiz antes do Rian pedir. Por isso que é um pretérito mais que perfeito, é mais antigo que o perfeito. Entendeu? A gente usa muito. Quando o Rian pediu o exercício, eu já tinha feito. Quando o Rian pediu o exercício, eu já o fizera. Então a gente usa muito, sim, o pretérito mais que perfeito, só que de uma maneira composta. E eu posso provar que nós usamos muito a forma composta justamente no momento que a gente vai falar sobre futuro. Afinal, eu tenho certeza que em momento algum na vida você falou assim para alguém,
Amigo, eu quererei 5 pãezinhos. Você falou quererei na vida? Eu quererei. Você usou isso? Tenho certeza que não. E a gente usa muito eu vou querer, né? O correto, na verdade, é eu irei querer. Vamos falar sobre isso na formação do tempo composto. Mas quando você fala eu vou querer, todo mundo entende que é a ideia do futuro. Não é isso? Rian, fique tranquilo, eu vou estudar para a prova. Qual seria o correto? Eu estudarei. Percebeu isso? Então, nesse caso, é fundamental que a gente entenda como funcionam as formas verbais. Futuro é um futuro do presente. Ainda tem esse detalhe. Futuro do presente. A partir do momento em que eu falo, para frente é futuro. Eu estudarei. Estou afirmando que, baseado no que eu estou dizendo hoje, isso vai acontecer. E o que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito pode estar relacionado a 2 possibilidades de interpretação. A primeira delas, né, de interpretação, é a questão da condição. Vamos contextualizar? Se eu não estivesse rouco, eu cantaria. A pergunta é, eu vou cantar? Não. Não vou cantar por quê? Porque eu estou rouco. Agora, se eu não estivesse rouco, quando? No passado, eu cantaria. Eu cantaria a partir de fato. Se eu não estivesse rouco, eu cantaria. Ficou claro isso? Se eu estudasse para a prova, eu teria passado. Teria passado a partir do momento que eu estudei. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É a condição. A outra situação, que fica bem mais clara a ideia de futuro do pretérito, é o seguinte. Deixa eu contextualizar. 2014 foi o ano que mudou a minha vida. Foi o ano em que nasceu meu filho. Dali em diante eu seria um outro homem. 2014, estou pegando lá no passado. Dali em diante, ou seja, daquele fato no passado, eu seria. Por isso que é futuro de um momento no pretérito. Em 2014, eu decidi, buscando tranquilidade, que eu estudaria para concurso e passaria numa prova. Estudaria. Daquele momento que eu estou te contando no passado, em diante, o fato aconteceria. Por isso que você fala, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. De um fato no passado em diante. Por isso que é futuro do pretérito. A partir do momento no passado, o fato aconteceria. Beleza, tranquilo, bom. Aí, Rian, você deu muita informação, tu acha que vai ficar fácil assim de decorar? Não, tá tudo bonitinho. Inclusive com vários exemplos que eu acabei de dar para vocês, todos os slides. Vejam só, vamos acompanhar a leitura? Presente, hábito presente, não há necessidade efetiva de o fato estar ocorrendo. Eu jogo bola todos os dias. A sociedade precisa de paz, ou seja, são fatos atuais, costumeiros, habituais do cotidiano, beleza? Pretérito perfeito, evento passado concluído de forma completa. Eu levei meu irmão ao colégio, aquela ação praticada do início ao fim. Eu estudei muito para essa prova, ação praticada do início ao fim. Beleza? Agora, pretérito imperfeito, olha lá o exemplo do irmão de novo. Eu levava meu irmão ao colégio até a semana passada, ou seja, era uma coisa que acontecia constantemente, rotineiramente, todos os dias, até que parou de acontecer. Olha o conceito. Evento passado que sofreu uma interrupção ou que deixou de ser habitual, como é o caso da primeira frase. Agora olha a segunda frase. Eu levava meu irmão ao colégio quando acontecia um acidente terrível. Ou seja, aquele acidente foi a interrupção para o fato de eu estar levando. O fato de levar foi interrompido pelo acidente. Beleza? Tranquilo? Pretérito mais perfeito. Evento passado anterior a outro evento no passado. Ou seja, mais antigo que outro fato perfeito no pretérito. Beleza? Tá lá o exemplo. Quando o professor pediu exercícios, eu já os fizera. Ou seja, eu já os tinha feito. O mar tornara-se tão revolto que o menino se afogou. Ou seja, o mar tinha se tornado tão revolto que o menino se afogou. Então, nesse caso, é importante a gente entender a questão cronológica dos fatos no passado. Ok? Ainda sobre os tempos verbais, vejam os 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente, ação futura em relação ao momento em que o texto foi enunciado. Futuro do presente, a partir do momento presente. Ou em relação a uma condição futura, coligado, consequentemente, ao futuro do subjuntivo. Tá lá. Eu estudarei com muita vontade para este concurso. Se você estudar, passará neste concurso. Tá aí são as 2 possibilidades. Caso você venha passar, você
Caso você venha estudar, você passará neste concurso, ok? E o futuro do pretérito, aquilo que eu expliquei para vocês, se não estivesse rouco, eu cantaria sob essa condição, e eu estudaria se houvesse silêncio, seria a condição para que eu estudasse. Efeito futuro de um fato que não ocorreu, fato condicionado. Beleza, gente? Tranquilo? Então, esses são os conceitos dos tempos verbais. Importantíssimo que você entenda qual é a informação passada para você perceber dentro do contexto em que a palavra se insere, em que o verbo se insere, qual é a intenção comunicativa do autor. Beleza? Tranquilo? Duas coisas importantes sobre duas formas verbais. Inclusive, uma delas é o futuro do pretérito. Quantas vezes você já usou assim? Você quer um copo d'água? Eu gostaria. Eu gostaria, eu gosto, eu aceito. Gostaria. Vem cá, faz um favor pra mim. Ele chega na padaria e fala, eu queria 5 pãezinhos. Esse cara não pode virar as costas e ir embora? Você queria? Não quer mais. Essas formas verbais, queria e gostaria, são formas que, teoricamente, não se adequam ao que você está desejando, ao que você está pedindo, ao que você está informando. Eu queria 5 pãezinhos, na verdade eu quero 5 pãezinhos. Mas por que isso é aceito? Porque vocês vão de concordar que dá uma informação de uma maneira mais educada, mais polida. Eu poderia falar, eu quero 5 pãezinhos, por favor. Não tem problema nenhum. Agora, quando eu falei, eu queria 5 pãezinhos, já dá um tom de polidez, de educação maior. Então, a gramática admite esses usos, tá? Por isso que é importante o que eu estou falando. Às vezes você bate o olho no verbo, identifica o tempo e o modo e fala assim, isso indica uma possibilidade. Não. Olha o contexto em que está inserido. Olha a intenção do autor com aquele verbo. Tem que entender o que está sendo comunicado e o que é intenção desse emissor da mensagem, ok? Então, é fundamental a necessidade de interpretação da palavra dentro do contexto em que ela se insere, ok? Beleza? Seguindo em frente, como eu falei para vocês, nós vamos construir as formas compostas. O que é uma forma composta? Ora, gente, forma simples, único verbo, composto, 2 ou mais. Ou seja, a questão da formação dos tempos compostos, formando locuções verbais. Quase toda forma verbal simples tem uma forma composta equivalente. Eu falei quase. Só para vocês entenderem. Dá uma olhadinha no pretérito perfeito, ou seja, no passado do verbo estudar na forma simples. Está aqui de frente para você, na coluna da sua esquerda. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Verbo no pretérito perfeito, famoso passado, está super simples. Existe uma forma composta equivalente. Está aí do seu lado direito. Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado, eles têm estudado. Então, você já deve ter se ligado que a forma composta tem um verbo auxiliar e um verbo principal que aparece no particípio. Lembra que o particípio é uma das formas nominais do verbo? Tem o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Só que eu não sei se vocês se ligaram num detalhe. Vocês perceberam que o verbo auxiliar tem no pretérito perfeito, na forma composta, pretérito perfeito composto, o verbo ter está no presente. Se ligou? Tinha percebido isso? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm. Ou seja, o pretérito perfeito composto tem na sua construção o verbo auxiliar no presente no indicativo. E, Rian, tá confuso. Vamos entender? Eu falei que quase toda forma simples tem uma forma composta equivalente. Só tem 2 formas simples que não têm a composta equivalente. O presente e o pretérito imperfeito. No entanto, essas 2 formas que não existem na forma composta, elas vão ajudar a construir a forma composta de outros tempos. Ih, Rian, tá confuso. Vamos por parte. Existe presente simples? Não. Não tem um presente simples. Desculpa. Não tem um presente composto. Existe forma simples, claro. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Mas não existe uma forma composta pro presente. Como não tem uma forma composta pro presente,
O verbo no presente vai ajudar a construir quem? O pretérito perfeito, como vocês acabaram de ver. A forma composta do pretérito perfeito tem o verbo auxiliar no presente. Existe forma composta para o imperfeito? Tá aqui. Não. Não existe. Então, o pretérito imperfeito vai ajudar a construir a forma composta do pretérito mais que perfeito. Que vocês já viram também. Lembra que eu falei? Eu estudara, eu tinha, estudar eu tinha no imperfeito. O futuro é mais simples. O futuro do presente faz o próprio futuro do presente composto. O futuro do pretérito faz o próprio futuro do pretérito composto. Rian, não entendi nada do que você está falando. Vou repetir de uma maneira mais prática e vou botar em prática no slide seguinte. Presente não tem, faz o de baixo. Pretérito perfeito não tem, faz o de baixo. Futuro faz o próprio futuro. Para isso, obviamente, seria ideal você lembrar dos verbos na seguinte ordem. Presente, pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. O que eu estou querendo dizer? O de cima não existe, faz o de baixo. O de cima não existe, faz o de baixo. Tá aí, ó. Como não tem o presente, ele vai fazer o pretérito perfeito. Como não existe imperfeito, o imperfeito faz o mais que perfeito. Futuro faz o próprio futuro. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero construir a forma composta dos verbos e eu vou mostrar essa questão da setinha. Não tem de cima, faz de baixo, não tem de cima, faz de baixo. Vamos começar com o indicativo? Vamos só fazer a primeira pessoa, só o eu. Só o eu, senão vai ficar uma coisa muito grande. Como é que é o presente do verbo estudar? Eu estudo. Pretérito perfeito, passado, eu estudei. Imperfeito, eu estudava. Mais que perfeito, eu estudara. Futuro do presente, eu estudarei. Futuro do pretérito, eu estudaria. Ok? Beleza? Raciocina comigo. Tem presente composto? Não. Então, presente vai fazer o de baixo. Existe imperfeito composto? Não. Então, imperfeito faz o de baixo. O futuro faz o próprio futuro. Na hora de construir a forma composta, você tem duas possibilidades de verbo auxiliar. Ter ou haver. Certo? Ter ou haver. Então, nesse caso, eu vou utilizar com vocês o ter, que é uma forma mais prática. Mas saiba que o haver também pode servir para construir a forma composta. Então, vamos fazer? Vamos usar o verbo ter e o verbo estudar, que no caso vem no particípio. Qual é o particípio do estudar? Estudado. Vamos lá? Existe o presente composto? Não. Mas eu vou pegar o verbo auxiliar, que é o verbo ter, e jogo no presente para fazer o de baixo, que é o pretérito perfeito. Como é que é o verbo ter no presente? Eu tenho o quê? Estudado. Então, o presente, como não tem na forma composta, você vai pegar o auxiliar e conjugar no presente para fazer o de baixo, que é o pretérito perfeito. Existe o imperfeito composto? Não. Para fazer o de baixo, que é o pretérito mais perfeito, eu pego o auxiliar, verbo ter, e ponho no pretérito imperfeito. Qual é o pretérito imperfeito do verbo ter? Eu tinha. Eu tinha o quê? Estudado. Futuro do ter. Eu terei estudado. Futuro do pretérito do ter. Eu teria estudado. Não tenho de cima, faz o de baixo. Não tenho de cima, faz o de baixo. O futuro faz o próprio futuro. Conjugando o verbo auxiliar, que pode ser o ter ou haver. Certo? Subjuntivo é mais direto. Presente, que eu estude. Passado, pretérito imperfeito, que se eu estudasse. Futuro, quando eu estudar. Forma composta, conjuga no mesmo tempo. Presente, verbo ter. No subjuntivo, que eu tenha estudado. Se eu tivesse estudado, quando eu tiver estudado. Aí você conjuga, normalmente, o verbo auxiliar, que é o verbo ter, no presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito subjuntivo, futuro subjuntivo. Show? Beleza? Ah, Rian, fiquei meio confuso. Então vamos praticar de novo? Faz comigo. Só que agora eu vou usar um outro verbo. Pagar. Vamos conjugar o pagar? Pagar no presente. Eu pago. Tu pagas. Ele paga. Nós. Opa. Perdão. Eu botei tudo no presente. De novo. Só o eu. Continua só o eu. Pagar. Eu pago. Pretérito. Eu paguei. Pretérito imperfeito.
eu pagava, agora tá simples, sempre o eu, né? Pretérito mais que perfeito, eu, lembra do ra? Eu pagara. Futuro, eu pagarei. Futuro do pretérito, eu pagaria. Beleza? Vamos fazer as setinhas de novo. Presente tem composto? Não. Faz o de baixo. Imperfeito tem composto? Não. Faz o de baixo. Futuro, faz o próprio futuro. Lembrando que estamos usando o verbo ter como verbo auxiliar. Existe presente? Não. Qual é o presente do verbo ter? Eu tenho. Tenho o quê? Pago ou pagado? Ih, agora. Eu tenho pago as minhas contas ou tenho pagado as minhas contas? E aí? Não vou fazer muito mistério não, mas eu vou guardar isso para daqui a pouco. Como é que fica? Pago ou pagado? Eu tenho pagado. Segura que daqui a pouco eu vou explicar. Por que não é pago, tá? Tenho pretérito imperfeito? Não. Então vou fazer o mais que perfeito. Verbo ter no pretérito perfeito, imperfeito eu tinha pagado. Futuro do verbo ter, eu terei pagado. E futuro do pretérito, eu teria pagado. Show? Subjuntivo é a mesma coisa. Que eu pague, se eu pagasse, quando eu pagar. Qual é o presente do subjuntivo do verbo ter? Que eu tenha pagado. Imperfeito, se eu tivesse pagado. E futuro, quando eu tiver pagado. Show? É exatamente isso. Não tenho presente, faz o de baixo. Não tenho imperfeito, faz o de baixo. Futuro, faz o futuro. Subjuntivo, presente faz o presente, imperfeito, imperfeito, subjuntivo e futuro, o próprio futuro. Ficou claro isso? Beleza. Bom, entendendo agora como se faz a forma composta, eu quero aproveitar para falar desse pagado. Porque eu sei que muita gente fala, eu já tinha pago quando você pediu. Não, já tinha pago? Já tinha pagado. Ah, mas não existe tinha pago? Não, existe o pago como auxiliar. Só que é importante você entender como é que funciona. É a questão da voz ativa, na forma composta, e da voz passiva. Como assim, Rian, voz ativa e voz passiva? Nós falaremos sobre vozes verbais. Mas agora a gente vai falar do verbo pagar e outros semelhantes a eles que tem mais de uma forma no particípio. É o que a gente chama de verbo abundante, que abunda, que tem maior quantidade. Na verdade, só duas. Mas entendam, você sabe que o particípio normalmente é o verbo terminado em DO. Falado, estudado, bebido, comido, partido, abrido. Ih, é aberto, né? Eu tinha pagado a conta ou pago a conta? Pagado. Mas a conta foi paga. Eu pratiquei, tinha pagado. O boleto foi pago, sofreu ação. Percebeu? Pagado, forma regular com DO. Pago, forma irregular sem o DO. Rian, ainda não estou entendendo. Vamos para o exemplo. Verbo abundante. Eu tenho imprimido material diariamente. Veja que eu pratico a ação de imprimir. Como é que é a forma verbal? O material foi impresso. Olha aqui, ó. Imprimido na voz ativa, impresso na voz passiva. Quando eu tiver o tempo composto, tá aqui, ó. Verbo ter ou verbo haver, como eu havia falado, com particípio regular, que é o terminado em DO. Eu tenho imprimido o material diariamente. Eu tinha acendido o forno. Pratiquei a ação de acender. Certo? Veja que acendido, terminado em DO, forma regular. Na voz passiva, você também tem duas possibilidades de verbo. O que você mais usa é o verbo ser. Mas pode ser o ser ou estar, com particípio irregular, ou seja, sem o DO. O material foi impresso, o forno foi aceso. Eu não vou falar que o forno foi acendido. Ele foi aceso. Percebeu? Ele sofreu ação. Ah, Ria, tem uma listinha aí? Tenho, mas isso aqui não é nada perto da quantidade absurda de verbos abundantes na língua portuguesa. É uma tendência você perceber que as pessoas usem mais o sem o DO, certo? Mas lembra que sem o DO é na voz passiva. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu tinha aceitado a oferta ou aceito a oferta? Eu tinha aceitado, pratiquei a ação de aceitar. Só que a oferta foi acesa, obviamente. Aceita. Aceita no feminino porque é oferta, né? Eu tinha acendido o forno foi aceso. Eu tinha elegido o candidato foi eleito. Muita gente fala, eu tinha eleito, né? Não, ele foi eleito. Eu tinha expulsado o aluno
O aluno foi expulso. Eu o tinha isentado do imposto, ele foi isento. Eu tinha salvado o arquivo, muita gente fala que eu tinha salvo o arquivo, né? Não, o arquivo foi salvo, eu tinha salvado, pratiquei a ação. Eu tinha prendido o bandido ou preso o bandido? Prendido, mas o bandido foi preso. São coisas que até você sabe que você usa no cotidiano, mas algumas coisas, em alguns momentos a gente acaba deslizando. Não é isso? Agora, pelo amor de Deus, não vai falar que eu tinha chego. Não, eu tinha chego. Não dá. Ah, eu tinha trago. Não, tinha trazido. Eu tinha chegado. Tinha trago. Se eu soubesse, eu tinha trago o seu material. Não, tinha trazido. Ah, se eu soubesse, eu tinha chego mais cedo. Não, chegado. Cuidado. Não é toda forma que vai ter irregular, não, tá? Tem algumas formas que só são regulares. Os verbos abundantes que aceitam as duas formas. Beleza? Tranquilo? Bom, encerramos mais um bloco. Mais um bloco. Tem muito mais coisa pela frente. Vamos que vamos.